Boa noite, gente. Tudo bem? Assim como combinado, a gente vai fazer uma live aí com o professor que a gente teve o prazer de ter na graduação, o professor Ailton Figueira. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí, sobre o retorno, sobre o uso de máscara, se é para usar, se não precisa. A gente vai entrar com ele agora, a gente está só esperando o pessoal juntar um pouquinho, chamando nos grupos aqui, e a gente começa. Guarda só um pouquinho, professor, que a gente já começa. Pode falar, André, interage com o pessoal, cara. Não tá aparecendo pra gente o professor? Ele não tá aparecendo pra gente? Ele aparece? Sim. Será que ele chegou aí? Já, ele tá aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos ver se ele vai entrar. Vai aguardar o professor aceitar agora e a gente começa. A gente tá com saudade de vocês, tá? Vamos deixar bem claro, a casa tá linda, a gente fez... A gente não, né? Quem tá na responsabilidade das mudanças aí, Danilão. Então, tem uma porrada de novidade aí pra vocês quando a gente voltar, tá? Então, fiquem no aguardo aí, tá bom? Já mandei o convite pro professor, então, em alguns minutos, ele vai responder pra gente. O pessoal do box tá chegando aí, peso. Tá toda hora aparecendo a carinha ali. Adriana Vasti chegou ali. Todo mundo aí já, né? Boa. Alunos do professor é de todas as instituições aí, hein? O pessoal aqui eu acabei de ver. Boa. Ô, galera. Ô, professor. E aí, professor? Tá conseguindo ouvir a gente? Tá conseguindo ouvir a gente normal? Ah, bacana. A transmissão tá um pouquinho lenta pro outro celular, mas tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí? Maravilha. Como vocês estão passando aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, sem novidade. Estamos aí na forma que a gente tá sendo, como tá todo mundo dizendo, então a gente tá tentando seguir as rédeas. Mas tá tranquilo. E o senhor, como é que tá? Trabalhando, só fazendo as lives? Trabalhando, fazendo live, escrevendo bastante, preparando aí, atendendo pessoas com síndrome do pânico na clínica, cara. Muita gente tem vindo aqui na nossa clínica, na Ócio, vocês sabem disso? Síndrome do pânico, estresse, ansiedade, é uma coisa absurda. E a gente está atendendo, porque como tem um trabalho de fisioterapia, de osteopatia junto, é possível fazer essa integração, né? E então a gente praticamente não parou em nenhum momento, porque a fisioterapia, o Crefito, né? Minha esposa está lembrando aqui, o Crefito permitiu que as atividades continuassem para essas condições. Então a gente continua mandando bala, mas estamos muito preocupados também com a educação física e estudando bastante exatamente para procurar ajudar os colegas nesse retorno, porque eu vejo que tem muita confusão. A gente conversou ontem, né, sobre as máscaras, e hoje eu vou falar com vocês também de algumas coisas que eu não falei ontem, porque eu guardei muita coisa aqui para a gente conversar como a gente tinha combinado, né? Exato. E eu separei, inclusive, aqui o site do Colégio Americano de Medicina Esportiva para o retorno. Então, quem está ouvindo, compartilha com as pessoas, com os colegas, manda aviãozinho, que lá no meu Telegram eu vou colocar o link
de qual é a recomendação que o American College está fazendo para o retorno. Mas eu vou aqui dividir com vocês, obviamente. É bem mais simples do que as pessoas imaginam. Eu tenho aqui um trabalho de 2018 relacionado à questão da academia, em função desse distanciamento do que deve ser feito. Eu vou mostrar também aqui para vocês. E também vou mostrar um trabalho que a gente compartilha. Nós temos um grupo de estudo, né? É muito legal porque a galera fica compartilhando coisas, vocês sabem disso. E a questão da superfície. Então, vou falar do ar-condicionado, da superfície e do retorno. Maravilha. Que vai ajudar muitas pessoas, porque tem muita confusão, né? Muito mal entendido. Ontem a gente já viu que a máscara tem para o exercício não tem nada a ver. Um dos caras que ajuda muito a gente é o professor Jarbas, doutor Jarbas, meu amigo, a gente tem coisa escrita junto. E é uma pessoa que eu admiro muito. Então, o grupo é grande, a gente quer dividir com vocês um pouco da experiência desse grupo na noite de hoje. Então, é um prazer estar aqui para poder ver o que a gente consegue ajudar a educação física. Eu sugiro, se vocês puderem, deixa a live gravada no GTV, me marca também, para a gente poder marcar as pessoas, porque é só especulação, né, que a gente tem. E aí a gente vai bater o papo do que mostra. Até porque, de ontem para hoje, surgiram aí mais duas especulações. Uma delas foi um trabalho feito na China, que, se eu não estou enganado, passou até no canal de TV, para variar, né? Que os caras falaram do Dance Fitness no sul da Coreia. Vocês ficaram sabendo disso ou não? Não ouvimos falar, professor. Então, isso daqui é o seguinte, saiu um trabalho que vai ser publicado definitivamente agora até agosto de 2020. Então, nós estamos na frente disso, vocês estão na frente disso, que fala sobre a questão do uso, da questão das pessoas que se infectaram fazendo dança, tá? Foi zumba, na verdade. Para variar a zumba, né? Vocês sabem que a zumba me persegue, né, velho? Exatamente. Aí, mas é legal, a zumba é legal. Aí o que aconteceu? Os caras fizeram o seguinte, eles pegaram professores que já estavam contaminados, né? E puseram esses caras para fazer 4 horas de zumba intensa, tá aqui no trabalho. Zumba intensa, e depois eles usaram esse mesmo ambiente imediatamente e colocaram outras pessoas contaminadas e perceberam que houve uma dispersão, aumentou. Então, o primeiro problema é o seguinte, os dois trabalhos que eu vou falar de academia hoje aqui, esse é o primeiro, recente, que já saiu inclusive no canal de TV, ele está usando pessoas que já têm o vírus, que já estão manifestas. Então, agora a gente já enviesou completamente a análise. Até porque tem um documento da ACAD, né, que vocês me mandaram, eu vi aqui. Eu tenho uma observação em relação ao documento só, que, de qualquer maneira, os caras já estavam contaminados. Aí, obviamente, quem é que vai fazer exercício contaminado? E o pior, os caras mediram as pessoas, quer ver? Ó? Os caras mediram as pessoas antes de começar. Mediram. E sabe o que aconteceu? Olha só. 24% já tinha febre acima de 37 graus, 31% tinha calafrio, 44% tossia, 27% já estava com o nariz escorrendo, né? Que é rinorreia, 22% já tinha náusea, 25% tinha dor abdominal, 22% tinha dor de cabeça e 25%, 26% tinha alguma dor muscular, mialgia. Porra, aí é demais, cara. Você bota esses caras que já estão contaminados para fazer,
É claro que esse diagnóstico foi dado em 54 pessoas que fizeram o tal exercício lá, os instrutores. Então, você começa a perceber que já não vale, porque não é a realidade que nós vamos tratar. Então, de novo, a falsa ideia Então, tem gente falando aqui da questão das pessoas assintomáticas. As pessoas assintomáticas não devem usar máscara, primeira observação, uma colega que está perguntando. Segundo problema, as pessoas assintomáticas, 80% delas transmitem o vírus e não vão manifestar. E elas já criaram, provavelmente, a barreira para o próprio vírus, considerando o distanciamento. E mesmo que não houvesse distanciamento, 80% das pessoas não manifesta. Quem manifesta é idoso, é pessoa doente, é fumante, é pessoas com obesidade já no certo grau. Eu tenho um amigo obeso que foi tratado e ficou internado. No início do tratamento usou um determinado medicamento. E uma pessoa do meu convívio, são mais de 12 pessoas que usaram um determinado medicamento. E, além das outras ações, e foram curadas. Então, no início, é assim que funciona. O problema é que as pessoas disseram, fica em casa, o cara grava em casa, quando chega no hospital não tem mais o que fazer. Então, esse é o problema. Então, a questão de ser assintomático é verdade, mas não é o caso da transmissão continuada nesse contexto. Até porque os agravos eles são menores. Então, o primeiro trabalho é o seguinte, está publicado no site do CDC, que vai entrar numa revista chamada Emerging Infectious Disease, que é doenças emergenciais infectológicas, né? Infecciosas. Então, é a primeira questão. Segunda questão, galera, é um outro trabalho feito publicado agora numa revista, essa aqui eu preciso dizer legal, ela está publicada numa revista chamada Nature Medicine, que é uma revista top. Essa é uma publicação agora do dia 14. E os caras fizeram o seguinte, de novo pegaram pessoas que estavam com alterações, já apresentavam sintomas de coronavírus, foram positivos para corona, para influenza e para o rinovírus. Eles compararam os 3 vírus, tá? 59% já tinha febre, 69% febre, tosse. Então já deu para entender qual que é o protocolo que vai ter. Vai ter que fazer perguntas relacionadas a isso. Inclusive, para vocês que querem ter um avanço grande, tem um trabalho que fala sobre protocolo sugerido para o retorno em relação ao que deve ser perguntado. Que depois eu passo o trabalho lá no Telegram, que é o que eu entendo que vai melhorar a questão da cartilha. Porque uma coisa é o que as academias devem fazer, outra coisa é o que a gente deve perguntar como profissional. Então, esse outro trabalho mostrou uma situação interessante, e agora, olha só, é o que vale para vocês, tá? Todo mundo da academia. Eu separei aqui o trabalho. O distanciamento, através de um índice chamado índice de Dubois, que está publicado na Agência de Proteção Ambiental Americana, chamado EPA, Environmental Protection Agency. Eles colocam que para pessoas de 20 a 50 anos, o espaço médio é de 2,5 metros de superfície de área para que a gente tenha proteção. E eles consideram isso um espaço de uma academia com 300 metros quadrados, 160 metros quadrados e 600 metros quadrados. Independente do espaço, o índice de Dubois fez proteção para a questão do spread do vírus, tá? Então, você já tem aí mais uma medida do que deve considerar nesse espaçamento. E um detalhe, agora é um detalhe, é a questão do ar-condicionado.
Essa questão do ar-condicionado, que eu sugiro que vocês atentem, ok? Que vocês atentem. E eu vou falar daqui a pouco de um trabalho sobre isso. O ar-condicionado ele deve estar desligado durante o exercício e a abertura do local de prática, isso aqui está na recomendação, deve ser 1h30 antes. Por quê? Porque quando você olha o nível de saturação do gás carbônico, que é o indicador que foi determinante aqui, se percebeu uma coisa muito interessante, que no período da tarde existe um risco, se você não tiver essas precauções, que eu vou falar daqui a pouco em relação ao espaço. Eu estou falando do ar-condicionado. Se o ar estiver ligado, o risco, durante a manhã, ele é por volta de 4%, à tarde, por conta da ventilação, né? Fica ao redor de 6%, e à noite, se esse ar ficar ligado, ele sobe para aproximadamente 12%. Então, a questão dos ventiladores, ela vai na mesma direção do ar. Deixe esse ventilador ligado nos horários que ele não está com gente dentro. Na hora que for começar o treinamento, já que vocês vão ter que fazer blocos de pessoas, é importante fazer essa marcação de horário, isso está na recomendação, daqui a pouco eu falo mais. Ela deve ficar ligada nos horários que não tem. A recomendação é que se tenha aqui um intervalo entre 30 e 40 minutos entre os grupos. Até porque... Circulação de ar, né? E tem mais um detalhe aqui. Eu e o nosso grupo, o professor Jarbas foi muito gentil comigo. Ele mandou um trabalho para nós e deixa desligado durante as aulas, exatamente. Um trabalho publicado agora numa revista chamada The New England Journal of Medicine. Os caras compararam o COVID-1 e o COVID-2 em relação a tempo de superfície. Esse trabalho ele está publicado no dia 17 de março, ou seja, nós estamos 1 mês e meio atrasados. Quem dera, né, que a nossa ciência ficasse atrasada 1 mês na discussão, né? Nós estamos atrasados séculos, velho. E aí, meu compadre, eles compararam o seguinte, ó, o ar, que é o aerosol, que eles chamam, o movimento do ar. Depois, cobre, papelão e aço, que é o caso de vocês, e plástico. A comparação é assim, ó. Se você tiver um negócio, o vírus lá, e não limpar, que o problema é a higienização. Então, vai ter que educar as pessoas a usarem isso direito. Exato. E eu acho que isso é fantástico. Olha só, vou dar as horas que isso fica em suspensão. Em ambiente fechado. Agora o cara vai falar para mim que eu tenho que correr na rua de máscara, que é ambiente aberto. O cara tá de palhaçada, velho. Onde está escrito isso? Em ambiente fechado, a borracha entra como se fosse plástico. Em ambiente fechado, o COVID-2, que é o nosso caso aqui, é o vermelhinho no gráfico, ele fica em suspensão positiva até 1 hora. Depois já começa a reduzir a queda para 2 horas. O cobre e latão, tá? Para estar junto, é até 4 horas. Ele sobrevive sem higienização. Eu estou dizendo o seguinte, é para higienizar.
Beleza? Bacana. Até porque ontem, na live que eu falei ontem, eu não vou repetir, os caras estavam higienizando a mão com máscara, sem máscara, lembra disso? Usava máscara, higienizava. Usava máscara e não higienizava. Higienizava e não usava máscara. A higienização foi melhor do que a máscara. Então, esquece esse negócio em termos percentual, de né? ambiente. Se não tiver higienização, a máscara não vai funcionar. O papelão é até 24 horas. Presente. Nossa. O steel, que é o aço, ferro e tal, é até 48 horas, se você não limpar isso. E o plástico, a borracha, até 48 horas. Então, esse intervalo que vocês vão dar entre as atividades, é exatamente para que se tenha essa higienização de modo completo e as pessoas continuem higienizando após o uso do equipamento, etc. Esse é o maior problema que a gente tem, certo? Em termos de característica do vírus. Olhando a cartilha que a ACAD propõe, que é uma cartilha bastante interessante, eu vejo que ela é interessante, mas ela é ainda incompleta, considerando o que o American College coloca. Eles usaram aqui, provavelmente, a posição de outros centros de fitness do mundo, que eu vejo aqui da China, Holanda, União Europeia e Espanha, né? A partir de alguns dados. Então, a primeira questão é o seguinte: todos os professores e colaboradores devem usar máscara. Isso é verdade. Praticante, não. Hoje, nos Estados Unidos, as academias já estão abrindo e os praticantes não estão usando máscara, mas os funcionários, etc., estão. Você fala, puta, mas a máscara não adianta nada. O problema é o seguinte: a máscara, ela tem alguma proteção para volumes maiores de excreção. Ela não vai resolver o problema de excreções pequenas. Partículas em si, mas excreções maiores ela acaba protegendo em média, mas o distanciamento, nesse caso, continua sendo o fator. Então, o EPI deve existir, medir temperatura é necessário, é importante você ter um controle das pessoas, no sentido de quem entrou, e fazer o screening lá, o levantamento, em termos do que o indivíduo apresenta, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, achei o questionário. Olha só, é um questionário publicado numa revista chamada Frontiers in Public Health. Essa revista, ela está publicada 21 de abril. Vocês estão percebendo que, né? E eles fazem uma série de observações, tudo sim ou não. Se teve febre, se teve tosse, se teve nariz correndo, se teve fadiga, se teve dificuldade respiratória, etc. Então, tem um conjunto de perguntas aqui que precisam ser incorporadas no questionário pré-exercício. Tá? O parquê, certo? Na verdade, esse questionário pré-exercício é o questionário específico em função do processo de contaminação, entendeu? Então, você faz o pré-exercício. Você já teve nariz escorrendo nos últimos dias e assim por diante. Então, esse levantamento é importante para que a gente, voltando lá no que a CAD coloca, é o controle de quem faz. Segundo, limitar uma área entre clientes de 6 metros quadrados, que é o que ele coloca aqui. O índice do Boyer está dando até menos que isso, mas 6 metros ok. Reduzir os aparelhos. A questão dos bebedouros, eles devem ser fechados, as pessoas devem usar as próprias garrafas, né? Para poder garantir aí a hidratação, os planos, ok. Higienização fundamental, kit de limpeza é importante.
Fechar as áreas durante o dia é o que está sugerindo também. Aqui a CAD fala das piscinas abertas. O American College ele não coloca isso como uma prioridade no momento, porque isso envolve outras questões, principalmente o uso de vestiário, que aí é mais complicado ainda, tá certo? Então aqui a cartilha ela é legal. Mas o que eu já coloquei lá no meu Telegram, que eu vou compartilhar com vocês agora, a gente tem meia hora, e aí vocês conversam aí o que vocês acharem interessante. Tem uma atualização do American College agora falando da reabertura e retorno dos locais de prática. Eles dividem isso aqui em 5 categorias. A primeira, vocês vão coordenando as perguntas aí, porque eu não estou vendo, então precisa ver quem está perguntando coisas, porque assim a gente ajuda as pessoas. Que o meu objetivo é ajudar sempre, você sabe disso. Com certeza. Pode Então, ficar olha tranquilo. só, uma das questões é a reabertura dos locais, é um dos itens. Depois são os eventos esportivos. A questão de retorno do treinamento após o sujeito ter sido doente e proteções individuais. Então, eu vou colocar exatamente o que interessa para nós, que é a questão dos health clubs, tá? Para nós. Então, eles colocam o seguinte. Uma das questões são 18 considerações importantes para você programar a reabertura do seu local. A primeira questão é o seguinte, olha. Como você vai organizar a abertura? Primeiro ponto. Você deve considerar, de uma maneira significativa, os bloqueios que eu falei, entre 40 e 90 minutos, para que o staff possa limpar, enfim, etc., para evitar aquele gás carbônico subir, que eu contei aí agora há pouco, e isso teria relação com a possibilidade de troca do vírus, né? Então, essa é a primeira observação. Segunda pergunta, trabalhar em grupo ou não? Ele diz o seguinte, que é possível trabalhar em grupo tentando evitar dividir os equipamentos. Isso é uma coisa que eu não sei como todo mundo vai resolver. Porque vocês trabalham em circuito. Sim. E aí é uma questão de... Eles não dizem que não pode. Mas estão dizendo, como nós vamos pensar nisto aqui? Certo? Olha só, galera. Eu não vim aqui com todas as soluções. Né? Eu vim aqui para bater papo com vocês. Dentro que a gente tem estudado, né? No sentido de criar uma orientação científica mais profunda do que vocês já receberam, no caso da CAD, e agora a gente olhando por essa contextualização de equipamento, de tempo que o vírus fica lá no local e né? Exatamente. Então vamos lá. Professor, Manda. só uma pergunta. Só para interromper um pouquinho. O senhor falou que os professores, os profissionais, eles devem usar máscara, certo? E os alunos não precisam. Eles não precisam porque, obviamente, terá esse espaço dividido entre eles, certo? Sim. Só para ter essa dúvida, porque o pessoal fica, putz, eu acho que todo mundo deveria usar, mas já que a gente vai ter essa limitação, então não tem essa necessidade, certo? Até porque as pessoas elas são assintomáticas. Essas pessoas são assintomáticas. Essas pessoas vão passar por um levantamento que vocês vão fazer previamente do questionário. E aí é claro que eu não tenho dúvida que a responsabilidade social de todo mundo dizer o seguinte, né? Eu, não vou fazer. Exato, pensamento coletivo em primeiro lugar. Né? Então, essa questão do sujeito ser assintomático não tem nenhuma situação, até porque
os dados são claros. Quanto mais você isola, mais gente vai contaminar. É o outro lado que... Eu juro que eu não vou discutir isso aqui, porque... Vai segurar bastante, né, professor? Não, cara, porque infelizmente as pessoas... a discussão está em outra posição. É uma questão de contaminação. Já está lá também o trabalho de Harvard, que eu publiquei, está lá no Telegram, que eu pus ontem, até avisei vocês que ia colocar. Está lá, é só baixar e ver a linha do negócio, tá? Mas tudo bem. Professor, Então, a última. o distanciamento entre elas. Não. Tinha parado para a gente aqui, mas voltou. O que eu falei foi o seguinte: a área dos equipamentos, do distanciamento de 2 metros aí que eu falei, da área dos 2 metros que está no trabalho, dos pesos livres, criar aí a logística para criar esse espaçamento, tudo bem? Eu acho que vale a pena vocês tomarem esse cuidado, porque é a recomendação número 4 da primeira da reabertura. Bacana. Na reabertura, eu sugiro que vocês, por favor, de acordo com os trabalhos aqui, até aquele que eu acabei falando do ar-condicionado, que é o trabalho publicado pelo grupo italiano, do risco de infecção. Se tiver ar-condicionado, é bom fazer uma bela de uma manutenção nisso antes de abrir, para evitar qualquer outro tipo de condicionante infeccioso. Porque aí você joga para dentro da pessoa uma bactéria desnecessária aí, né? Tá? Até porque Bacana. você sabe que ar-condicionado é que nem carro, foi feito para usar. A hora que você desliga, a chance de você aumentar fungo é gigante. Então, eu sugiro que organize isso. De acordo com o que tem... Eu sugiro não, né? Nós estamos aqui batendo papo. A questão da limpeza, que é o item 2. Os vestiários são o maior problema. Teria que fazer com que esses vestiários fossem usados o menos possível. E o protocolo de uso para entrar e para sair do vestiário. Se evitar que as pessoas levem mochila, já cheguem prontos para o exercício, porque essa mochila vem não sei da onde também. Professor, o tênis seria legal também a pessoa já vir com aliás, a pessoa vir com um tênis a mais para usar outro tênis dentro do espaço de treinamento? Seria importante ele vir com um tênis que ele limpasse antes de usar, deixasse o tênis dele lá de fora e o novo que ele vai treinar usa dentro. Bacana. Professor, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Isso faz parte do negócio, desculpa. Imagina. Professor, eu vi você comentando agora sobre a máscara e ontem você já comentou sobre isso. Me desculpe se por acaso estiver fazendo você fazer repetitivo, mas eu tenho mais eu estou com uma curiosidade aqui a respeito da intensidade do treino por conta da máscara. Porque assim, a gente sabe que o pessoal vai voltar numa condição diferente, com uma série de consequências por conta do isolamento. O senhor já falou enfaticamente que a máscara não é recomendada para os alunos fazerem atividade física. Inclusive, você comentou ontem que um microclima, né? Um microclima no rosto. E a gente queria saber se por conta disso, se por conta de todo esse cenário, a gente vai precisar mexer na intensidade do treino, o que a gente vai precisar fazer pensando nesses alunos? O que você tem a dizer sobre isso, professor? Tá. Primeira coisa, eu acabei de publicar no Instagram antes de começar a live. Eu sabia que vocês iam perguntar. Se vocês forem meus alunos, eu conheço o caminho que vocês querem tomar no bom sentido. Então, já vou adiantar aqui. A máscara... O problema da máscara é a percepção do esforço. E ela promove... o artigo está aqui depois, está lá, só pegar e ler.
ela promove um desconforto geral, eu vou dar os dados para vocês, em 310%, considerando antes e depois. Não usar e usar, tá? E os caras usaram aqui as máscaras cirúrgicas, tá? E a máscara N95. Agora, imagina você com aquela máscara coisa. De algodão. De algodão. A percepção de fadiga aumentou 357%. Sensação de calor aumentou 295%. A temperatura da máscara com uso aumentou 12%. Umidade da máscara, 47%. Aumentou a frequência cardíaca 15% após 90 minutos de uso. Aumentou a sensação de mau odor, de piora do odor, em 190%. 221% a sensação de piora na respiração. 210% em desconforto por coceira. Aumentou em 20% a umidade na face, 198% a sensação de umidade, 195% desconforto em usar e 30% o aumento da temperatura da relação máscara-face. Aí o cara vem falar para mim que o problema é a pressão de gás carbônico. Porra, não dá. Eu vou explicar um negócio. Nós temos um sistema de defesa psicofisiológico que faz você parar antes de você morrer. Simples assim. Agora vem a especulação. Não, a máscara vai criar hipoxemia. Fala, meu, pelo amor de Deus, vai estudar, mano. Onde tem esse negócio? Ai, mas hipoxemia. Hipoxemia, bicho, o cara tá no Everest. O nível de hipoxemia lá é 300 vezes maior do que uma máscara, velho. E o cara vai parar antes de entrar numa situação grave como esta. O problema é que tem um monte de achismo. Ó, eu tive um professor na faculdade que chamava de lâmpada. Sabe o que é um lâmpada? O cara acende a luz e acha que achou a solução. É o lâmpada, entendeu? Tá cheio de lâmpada por aí. Os caras ficam inventando um problema. Então, a resposta é não. Não precisa usar máscara e tal. Ó, personal. São 4 itens para os personagens. Quantos membros staffs devem ter na fase de abertura? Não tem resposta. Cada lugar decide com quantos vão voltar. E qual rodízio vai fazer. Ah, Jardim, os caras falam do EPOC. Que EPOC, mano? EPOC, né? Que coisa. Fica uma invenção. Professor, teve uma pergunta que a gente acabou perdendo por conta que a live caiu. Teve um participante aqui que perguntou se um paciente recuperado, quanto tempo ele demoraria para poder voltar a fazer atividade física? Tem esse dado aqui, eu falo já já. Ok. Tá? Que eu tô aqui só para não perder a onda do personal. Me lembra essa pergunta. Beleza. Quantos membros devem abrir para poder realmente organizar isso? Não tem essa discussão. Quantos membros a mais deverão ser contratados para a questão da limpeza? Isso também não tem informação. Então, o problema é como que o staff vai organizar a volta na higiene, contato com os alunos e equipamento. Ponto, é isso. Tá? Operação de plano, como abrir, etc., de que maneira você deve fazer o uso de... Como é que você vai abrir? Então, você tem que organizar os grupos, nos blocos, tem que ter cuidado com o número de pessoas, precisa ter cuidado com pessoas que não fazem parte do programa de exercício entrar, certo? Não tem nenhuma necessidade de luva, para limpar a mão com álcool em gel. Já respondi aqui uma que apareceu. E não tem evidência nenhuma da luva para esse caso. Então, a questão é o uso do ar-condicionado, limpeza, educação das pessoas e distanciamento aí dentro, sem máscara. Esse negócio já está me deixando com taquicardia já.
A questão do sujeito, depois da doença, para responder, não existe nenhuma recomendação para pessoas que não sejam atletas. Atleta tem problema. As pessoas só voltariam quando não apresentarem nenhum sintoma. Isso aqui está publicado, Sinais e Sintomas Covid, pelo o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos. Tem uma cartilha aqui. Então, se não tiver febre, não tiver tosse, nem diarreia, nem falta de ar, nem dor de cabeça, nem tremedeira, nem dor muscular, nem náusea, nem sensação de perda do olfato, cara, isso é legal. Perda do olfato, consequentemente paladar, congestionamento nasal e de via aérea, pode voltar. Ok? Bacana. Bacana. E aí vem as proteções adicionais, que aí vocês já sabem o que deve ser feito. Então, os dados eles são bastante interessantes, no caso, bastante sustentados, e apresentam uma ótima possibilidade de retorno, considerando essas questões. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Até vou tomar liberdade aqui de mostrar um negócio. Vocês sabem que nosso livro saiu agora, né, que é o Tratado de Musculação. E aqui tem um capítulo escrito sobre a questão da adesão ao treinamento. Os professores precisam ter cuidado no retorno, exatamente porque as pessoas vão querer acelerar o retorno. Tá? Então, aqui tem um capítulo nosso, junto com o Denis, tal, Pop, a galera que está aqui no livro, que fala exatamente sobre a questão da adesão, do controle, de que maneira acompanhar o retorno. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das questões que a gente precisa ter clareza é o seguinte: além das questões técnicas, que todo mundo sabe. Obrigado, Rubens, pelo menção ao livro. Tem um indicativo interessante que tem 4 letras. AIDA. AIDA. Primeira coisa é o seguinte. Vocês viram que eu até publiquei isso aí. Primeira coisa. Atenção, que é o primeiro A. Entenda seu aluno. Então, entender que ele vai querer voltar levantando, não dá. Ficou parado, não dá. Eu vou abrir aqui um negócio para vocês, pode ser? Pode, por favor. Eu volto aqui. Amanhã, hoje já começou uma série de publicações lá no meu Instagram do levantamento que nós fizemos com atletas e com pessoas praticantes de academia. Vocês querem saber? Atleta, triatlon, um cara que estava no Ironman, 95% reduziu o treino. E vou te dizer, corrida de 4 horas por semana para 2. Natação de 4 horas por semana para 40 minutos. 63% dos atletas pioraram condição física. E 67% de atleta piorou a alimentação. Isso já está publicado lá no Instagram, no meu. Amanhã vai entrar 3 séries. Amanhã, depois de amanhã e no outro dia, que sei lá que dia que é. Mas, enfim, vocês acompanham lá. Só praticante de academia. 28% diminuiu a motivação, 28% aumentou a ansiedade, 13% aumentou o estresse e 59% piorou a alimentação. Tá? Aí nós comparamos antes e depois da quarentena. 5% bebia mais que 4 litros por semana. Agora são 6,5% bebe mais por semana. Amanhã vocês veem o primeiro dado. Então, vocês entenderam a primeira lógica da pergunta, da observação. Vou voltar para o AIDA, que é a tua pergunta. Então, primeiro, a gente vai com calma que mudou tudo. Então, atenção. 2. O A é atenção. O I é interesse.
faça o seu melhor. Não adianta o cara querer entrar achando que vai rasgar e não vai. Ok? Tudo bem? Tem que reprogramar tudo. O desejo. Eu coloquei assim, o seu aluno é assim, ele tem desejos. Mas você tem que saber trabalhar em cima desses desejos. Dentro do que a ciência propõe. E a possibilidade permite. Ok? E os caras estão me lacrando aqui, dizendo que eu estou na porcentagem. Robson, depois eu pego uma. E o Mas último fala A... pra ele que pelo menos é da boa, né, professor? Isso com certeza. E o último A é ação. Então, ó, primeiro A, atenção, depois é interesse, o D é desejo, o quarto A é ação. O que é ação? Entregue o seu melhor. Então, atenção, entenda o aluno, interesse, faça o seu melhor. Entendendo o aluno, desejo, ele tem vontade, você tem que entender que ele tem vontade. E o último A de ação é entregue o seu melhor. Entregar o melhor é a combinação que vocês vão fazer entre o aluno e a condição do retorno. Então, eu vejo que é altamente possível, não tem pânico, se nós seguirmos o que a ciência aponta. O problema é que vai querer cada um sair atirando para um lado. E vai querer cada um querendo, desculpa a expressão do querer querendo, mas vai querer aparecer. Então não tem que aparecer. Não tem que aparecer. Você não tem que, ninguém tem que aparecer. Nós só temos que fazer bem feito. E fazer bem feito é seguir a orientação científica. Então, esses dados de máscara eles são controversos em relação ao exercício, no sentido de não precisar, então é bobagem. Em relação Sim. ao uso de máscara no dia a dia, só tem sentido na aglomeração. Até tem um trabalho aqui que faz uma análise de regressão, mostrando que até a pior máscara, que só protege 26%, poderia, em situação de aglomeração, evitar 67% da transmissão, mas se a gente partir do princípio que é para não aglomerar, acabou. Fica muito mais simples o processo. O problema é que nós estamos colocando o bode para dentro da sala. Entendeu? Nós estamos colocando o bode para dentro da sala. A gente quer aglomerar, quer usar máscara, quer fazer exercício, e quer estar tudo junto, e quer voltar agora. Não. A hora que você vai tirando os bodes da sala, vai ficando mais inteligente, vai ficando mais claro. E aí você começa a perceber o que está existindo. Quando você não tem uma diretriz, cada um corre para um lado e cada um fala o que quer dentro da sua perspectiva. E a perspectiva e o bom senso das pessoas, ninguém controla. E aí você vê o que você vê. Eu saio todo dia, 2 vezes por dia, para fazer exercício e não levo máscara. Nem eu, nem minha mulher, nem minha filha. Ninguém. Agora eu levo. Mas assim, vai estar no mercado. E tem lá um sujeito. Então, pananana, e entra. Tudo bem. Porque aí você tem outra dinâmica. Lá tem papelão. Lá tem papelão. Agora, imagina, você pega tudo aquilo, sai, pega com a mão, sai e coça o olho. Pronto. Se o papelão tiver, até logo. Então, essa discussão, ela precisa ser um pouco mais elegante, cientificamente, para evitar essas distorções, entendeu? E aí eu não sei se tem mais pergunta. Da desmotivação realmente é uma questão interessante, mas nós vamos ter que retomar isso a partir de estabelecer os objetivos novamente. E a desmotivação ela vai acontecer o tempo inteiro. Vou te contar um negócio. Acho que a Priscila deve ser do grupo de vocês, Priscila Gomes. Tem uma perspectiva desse quadro de desmotivação, estresse e depressão permanecer entre 4 e 6 meses após o término da pandemia.
dentro dessa reorganização. Então, eu tenho uma prerrogativa que é o seguinte, eu entendo que o problema é grave, todo mundo faz sua parte, mas eu, particularmente, estou muito motivado. Eu estou muito motivado. Porque eu e minha esposa, nós estamos com a possibilidade de ajudar mais as pessoas do que a gente fazia antes. Essa quantidade de lives que eu tenho feito é exatamente no sentido de ajudar, entendeu? Porque não é que a gente tenha a luz, não é isso não. Tem algumas oportunidades que chegaram até nós que eu acho importante dividir. E é dividir na live, dividir na conversa, dividir nos directs, dividir no curso gratuito que nós vamos dar também no fim do mês. Dividir. Porque eu sinto que nós precisamos fortalecer a área, fortalecer as pessoas, para nem entrar em desmotivação, porque senão a gente vai ficar numa situação terrível. Por isso que eu vivo falando tal, que a diferença está no foco, velho. E isso daí, se eu falar para vocês como é que surgiu esse negócio, a gente estava indo de carro para Goiás no ano passado, naquela pousada lá do Rio Quente, lá aquele negócio. E eu não sei o que deu na minha cabeça, a gente estava descendo uma rampa, assim, um lugar bonito, eu falei, pô, esse negócio é bacana, isso aqui faz toda a diferença para a gente, né, se recuperar, energia e tal. Aí minha mulher falou alguma coisa, eu falei, você quer saber? A diferença está no foco. Não sei de onde veio isso. Aí minha filha falou, gostei, pai. E aí pegou, cara. Então, eu acho que a diferença está no foco do jeito que a gente olha as coisas, entendeu? E mesmo na dificuldade, se ligar, se posicionar positivamente, né? Então, eu sei que a desmotivação se instala. Se instala para atleta. Agora, você imagina para pessoas que não são atletas, é mais difícil, mas a questão é o seguinte, a desmotivação, ela é obviamente o inverso da motivação, é lógico. E eu falei isso numa live outro dia, o seguinte, não importa a minha motivação, importa o meu motivo. Então, para quem está desmotivado, eu digo, qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo? Motivo é uma coisa, motivação é outra. A motivação ela é tão dispersa em tantas coisas, mas o motivo é aquele motivo, entendeu? O que me motiva a fazer essas coisas é porque eu tenho um motivo para fazer isso aqui. E o motivo que eu faço isso é o que me leva a fazer isso todo dia. Esse é o meu motivo. E por isso eu me motivo. Desculpa, parece meio cacófago, né? Uma discussão meio estranha, mas é isso, cara. Então, eu entendo que essa situação das academias, do exercício, do pânico, do medo, das incertezas, etc., por mais que seja realmente muito complicado, nós precisamos achar um